A importância da oração na vida de um jovem cristão. E é disso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Então, se você é um jovem cristão, fique até o final do vídeo porque nós vamos falar desse assunto muito importante e super necessário. Então, para início de conversa, a oração é o nosso meio de comunicação, de conexão com Deus. É o nosso canal de comunicação. É ali que nós vamos expor nossas preocupações, nossas tristezas, alegrias, que vamos agradecer, que vamos também pedir por proteção, alegria. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 ao 7, vai dizer bem assim pra gente: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Ou seja, a oração ela vai trazer paz, direcionamento e força. Lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 7, vai dizer bem assim pra gente: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Nessa parte, Jesus está falando que muitas pessoas acham que se elas ficarem repetindo a mesma coisa, Deus vai responder. Mas a questão é que não é assim. Porque uma oração repetida várias vezes, ela não é uma oração. Uma oração ela tem que ser feita com propósito. Não tem que ser uma oração vazia só por fazer uma oração. Não. Então, lembre-se, não é o fato de ficar repetindo que vai acontecer, ficar falando a mesma frase. Depois, no versículo 8, vai falar assim: não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Antes mesmo de você orar, Deus já sabe as suas necessidades. Deus já sabe de tudo. Então, mas mesmo assim, fale com Ele, exponha o que você está sentindo. Se você pecou, confesse o seu pecado para Deus. Deus já sabe, mas a questão não é Ele saber, é você falar, porque Deus já sabe de tudo o que está falando. Ele já sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E depois vai falar assim no versículo 9: portanto, orem da seguinte forma. E aí vem o Pai Nosso. Aqui mostra como devemos orar. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque hoje nós estamos falando da importância da oração. Ou seja, a oração, ela é importante justamente porque vai nos conectar com Deus. Ela é um meio de conversa com o Senhor. Muitos jovens sentem dificuldade em manter uma vida de oração constante. Mas a chave é você começar pequeno e ser persistente, ser constante. Persista! Nem sempre a gente vai estar com vontade de orar. Nem sempre a gente vai estar disposto a orar. Mas é nessas horas que a gente tem que começar a orar, tem que começar a buscar a Deus. Os jovens, a juventude enfrenta, eu falo por experiência própria, porque eu sou jovem, a gente enfrenta decisões muito importantes em relação ao futuro. Em relação à carreira, faculdade, amizades, relacionamentos, profissão. E a oração é a melhor forma de nós termos um direcionamento eficaz para as decisões que nós iremos tomar, para tomarmos decisões sábias para o nosso futuro. Deus tem planos incríveis para a nossa vida, e isso está muito claro em Jeremias 29:11, que diz bem assim pra gente: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Além de tudo isso, a oração é importante porque ela nos dá direcionamento para os planos que Deus tem na nossa vida, para o nosso futuro. A oração também é super importante porque ela irá nos fortalecer nos tempos difíceis. Às vezes, ser um jovem cristão não é fácil. Às vezes iremos enfrentar problemas, situações difíceis e até tentações, batalhas espirituais, mas nós iremos nos fortalecer orando, buscando a Deus, segundo a palavra de Deus, orando sem ser uma oração vazia, e isso irá nos fortalecer. O próprio Jesus, em Getsemane, ele mesmo orou pedindo forças a Deus, ele mesmo orou pedindo forças ao Criador para que ele pudesse suportar tudo aquilo. Nós podemos ver que nós também podemos orar para buscar fortalecimento em Deus para os momentos de desafios. Além disso, quando oramos, a transformação.
A oração, ela também pode transformar as nossas vidas. E isso é um outro ponto do porquê é tão importante. Também pode transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Através da oração, nós podemos nos tornar pessoas cheias do Espírito Santo, mas cheias do amor de Deus. Também pessoas que têm paciência, que têm compreensão, que têm os frutos do Espírito Santo. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de oração. Então, às vezes, o que uma pessoa precisa é você orar pela vida dela. A nossa oração pode transformar vidas. E eu quero destacar um versículo lá em Romanos 12:12, vai dizer assim pra gente: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Ou seja, sejam persistentes, sejam perseverantes em Deus. Às vezes, a transformação é demorada, mas nós temos que ser perseverantes. Então, algumas dicas rápidas para você. Comece aos poucos, o importante é começar. E seja perseverante. Outra coisa, quando você estiver em dúvida em relação a alguma coisa, em relação a alguma decisão, leve para Deus primeiramente. Pergunte a Ele, peça direcionamento. E também ore para que você seja mais parecido com Cristo todos os dias e seja cada vez mais cheio do Espírito Santo, para que haja uma transformação em você e em outras pessoas. E faça do momento de oração um momento importante, com propósito, para que não seja um momento vazio, com palavras repetitivas, frases repetitivas, orações repetitivas. No vídeo de hoje a gente falou sobre a importância da oração na vida de um jovem cristão, pois ela traz direcionamento, transformação, sabedoria, paz e fortalecimento para as nossas vidas. É uma forma de nos conectarmos com Deus. Em outro vídeo, nós vamos falar sobre como devemos orar. Qual é a maneira certa de orar? Tem uma maneira certa? Eu te digo que tem. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de já se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Não se esqueça de já compartilhar com um amigo, com uma amiga, para saber a importância de ter uma vida de oração. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!